Olá, alunos e colegas aqui do grupo. Hoje eu gostaria de discutir com vocês uma decisão que foi recentemente publicada no site do Superior Tribunal de Justiça, que tem como título: para a terceira sessão, estelionato por meio de aplicativo deve ser julgado onde o dinheiro foi recebido. Então, antes de passarmos a analisar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, eu gostaria de diferenciar para vocês dois crimes: o furto qualificado pela fraude e o estelionato. Então, no furto qualificado pela fraude, o agente ele aplica a fraude para diminuir ou retirar a vigilância da vítima sobre o objeto para que ele possa subtrair o objeto. Então, no caso do furto, a vontade de alterar a posse ela é unilateral, somente do agente que pratica o crime. Já no crime de estelionato, que também tem a fraude, o agente ele vai aplicar a fraude para induzir a vítima a erro e que ela entregue espontaneamente o bem. Então, no crime de estelionato, a vontade de alterar a posse do bem, ela é bilateral, tanto do agente como da vítima. Então, vamos trabalhar com dois exemplos para que nós possamos então diferenciar na prática esses dois crimes. Então, pensamos num primeiro exemplo. Um agente se disfarça de funcionário de uma empresa de TV por assinatura, chega na residência da vítima e fala que ele precisaria fazer uma atualização no aparelho dela para que a imagem fique melhor. Então ele entra na residência e ele começa então a trabalhar e ele fala para a vítima: olha, hoje está muito calor, você poderia me conseguir um copo d'água? Então quando a vítima vai até a cozinha para pegar o copo d'água, ele pega o aparelho de telefone celular da vítima que estava em cima da mesa, bota na bolsa dele, posteriormente então a vítima retorna, ele toma água, termina o serviço que ele aparentemente estaria fazendo e se retira do local. Então percebam que ele empregou uma fraude, inclusive estava devidamente uniformizado e com crachá dessa suposta empresa, e aí posteriormente então, quando ele fala para a vítima que ele estava com sede, no momento que ela foi buscar o copo d'água, ele subtraiu o objeto sem a vítima perceber. Então, nesse caso, eu teria o furto qualificado pela fraude. Um segundo exemplo, esse mesmo agente chega na residência da vítima e fala então que precisaria fazer uma atualização no aparelho dela. Só que essa atualização não poderia ser feita na residência da vítima. Ele precisaria levar o aparelho com ele e no dia posterior ele retornaria então para novamente colocar e instalar o aparelho na residência da vítima. Então ela, ao perceber ele uniformizado e devidamente com o crachá da empresa, entrega espontaneamente o aparelho para esse agente que leva. Neste caso, eu teria o crime de estelionato. Então ele aplicou uma fraude, estava devidamente uniformizado, com o crachá da empresa, e a vítima espontaneamente, aliás, ele utilizou a fraude para que a vítima incidisse em erro e espontaneamente então entregasse o objeto para ele. E esses dois crimes, tanto o furto qualificado pela fraude como o estelionato, hoje são muito praticados por meio da rede mundial de computadores, inclusive por meio de agências bancárias. Então, vamos trabalhar com outros dois exemplos para que vocês percebam como esses crimes podem ocorrer. Um primeiro exemplo: um hacker invade a conta bancária de alguém e de lá faz transferências. Então vamos supor que a vítima tenha a sua conta numa agência bancária da cidade de Pato Branco. Um hacker invade a conta bancária dessa pessoa e faz transferências para uma conta que fica localizada numa agência bancária em São Paulo. Nesse caso, eu tenho configurado o crime de furto qualificado pela fraude, que vai se consumar no local da agência bancária da vítima. Então, nesse meu exemplo, o crime de furto qualificado pela fraude teria se consumado na cidade de Pato Branco. Então, a atribuição para investigar seria da Polícia Judiciária de Pato Branco e a competência para processar e julgar esse crime de furto seria do juiz de Pato Branco. Um segundo exemplo, que inclusive eu peguei na prática há poucos dias aqui na cidade de São João. Uma associação de pessoas
descobriram que uma empresa fazia a cobrança das suas dívidas por meio de boleto bancário que eles encaminhavam para o cliente através do e-mail, por meio de e-mail. Então, o cliente recebeu um boleto bancário no valor de R$1.000 referente a uma compra que ele efetuou nessa empresa. Essas pessoas enviaram um novo e-mail para ele, informando que, como era o mês de aniversário da empresa, e os clientes que sempre trabalharam e sempre pagaram em dia suas contas com a empresa, teriam um benefício, um desconto no valor da última compra. E aí então eles informaram no e-mail que era para ele desconsiderar o e-mail anterior, com aquele boleto de R$1.000, e que eles estariam encaminhando então um novo e-mail, agora com um boleto de R$700. Essas pessoas então receberam o boleto, desconsideraram aquele de R$1.000 e pagaram aquele de R$700. Só que esse boleto ele era fraudado e encaminhou o valor não para a conta bancária da empresa, mas para uma conta bancária desses estelionatários na cidade de São Paulo. Neste caso, nós temos configurado o crime de estelionato e, neste caso, o crime de estelionato ele vai se consumar onde os agentes obtiveram a vantagem, que neste caso é onde entrou o valor para eles. Então, foi na cidade de São Paulo onde está localizada a sua agência bancária. Então, neste caso, a atribuição para investigar seria da Polícia Judiciária do Estado de São Paulo e a competência para processar e julgar seria do juiz de São Paulo, claro, da área onde fica localizada a agência bancária. Então, agora vamos trabalhar com a decisão da terceira seção do Superior Tribunal de Justiça. Então, a terceira seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é da competência da Quinta Vara Criminal de São Bernardo do Campo a condução de inquérito, claro, da Polícia Judiciária de São Bernardo do Campo e eventual julgamento de estelionato praticado por meio de aplicativo, por ter sido lá os valores que os valores efetivamente entraram na esfera de disponibilidade dos acusados. Então, a vítima comprou uma carta de crédito para aquisição de um veículo Mercedes-Benz por meio de aplicativo especializado em anúncios dos chamados carros de repasse. Seguindo as orientações dos supostos vendedores, ele fez duas transferências de 40 e 80 mil reais para as contas situadas em agências bancárias na cidade de São Bernardo do Campo. Também efetuou um depósito em dinheiro na boca do caixa no valor de 4 mil reais. As movimentações foram feitas pela conta bancária da vítima, cujo banco se situa em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. No conflito de competência julgado pela terceira seção, o juízo suscitado da Quinta Vara Criminal de São Bernardo do Campo entendeu que, ainda que as contas bancárias dos supostos vendedores pertençam às agências situadas em São Bernardo do Campo, o local geográfico de destinação do dinheiro integra o pós-factum impunível, não coincidido com o local da consumação do crime, que seria para ele o lugar onde se realizou o depósito, Caxias do Sul. O suscitante, juízo da Segunda Vara Criminal de Caxias do Sul, por sua vez, sustentou que a obtenção da vantagem devida ocorreu quando o dinheiro ingressou nas contas dos supostos estelionatários em São Bernardo do Campo. Então, segundo o relator do conflito, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o artigo 70 do Código de Processo Penal estabelece que a competência será, em regra, determinada pelo lugar em que se consumou a infração, e o estelionato, crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, consuma-se no local e no momento em que é oferida a vantagem ilícita. Para o ministro, quando o estelionato ocorre por meio de saque ou compensação de cheque, a obtenção da vantagem ilícita ocorre no momento em que o cheque é sacado. E o local da obtenção dessa vantagem é aquele em que se situa a agência bancária onde foi sacado o cheque adulterado, ou seja, onde a vítima possui conta bancária. Quando a vítima voluntariamente, como no caso analisado, efetua depósitos
ou faz transferência de valores para estelionatário, a obtenção da vantagem ilícita ocorre quando o criminoso efetivamente se apossa do dinheiro, no momento em que é depositado em sua conta. Como, no caso concreto, a vítima efetuou tanto um depósito em dinheiro quanto 2 transferências bancárias para 2 contas correntes vinculadas a agências bancárias situadas na cidade de São Bernardo do Campo, é de se reconhecer a competência para a condução do inquérito para a Polícia Judiciária de São Bernardo do Campo e para o Juízo de Direito de São Bernardo do Campo para posteriormente processar e julgar. Tá bom, pessoal? Então, era essa lição que eu gostaria de discutir com vocês hoje. Voltamos no próximo vídeo. Boa tarde.